em minha vida, cansado de tanto sofrer, pedi a Deus, o Pai, que um caminho eu viesse conhecer. Pedi com fé, coragem, devoção, e Deus me ouviu, escutou minha oração, me guiou para o caminho do bem, com sua infinita, divina inspiração. Então encontrei uma porta e nela entrei com fervor. Encontrei a igreja poderosa da minha Santa Vó Rosa, e Jesus, meu Salvador, porta abençoada, porta poderosa, é a Santa Igreja Apostólica, guiada pela Santa Vó Rosa. Tenho paz e alegria nesta igreja poderosa, e sirvo com muito amor a minha Santa Vó Rosa, esperando humildemente que um dia e para sempre, lá no céu de glória e luz, eu viverei eternamente. Prezados e amados irmãos, neste momento nós iremos dar início a mais uma reunião que Deus, o nosso Pai, nos determinou que nós estivéssemos reunidos nessa congregação de Caçapava, no estado de São Paulo.
Quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Deus, o Pai, a Jesus, nosso Senhor, a nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, a nossa querida e Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo, pela oportunidade que concede a cada um de vocês de estar aqui presente, aonde, nesse período de tempo, nós iremos glorificar a Deus e todos os seus santos. Eu digo sempre à Igreja Apostólica que, no momento que vocês adentraram do portão para cá, é motivo de vocês esquecer tudo que está no mundo e voltar-se a Deus, para buscar a inspiração, a proteção dos céus, para que nós vivamos esse minuto em comunhão com os santos. Porque, amados irmãos, nós precisamos desses santos 24 horas. Mas Ele espera de nós, no momento da reunião, seja através da sua presença, seja através de você que é um corista, um músico, um regente, seja vocês que são diáconos, diaconisa, um pastor, enfim, nós estamos aqui para prestar adoração e louvor aos céus. Por isso, amados irmãos, nesse instante eu convido a igreja que estão sentados, se possível fique em pé. Nós vamos fazer uma oração para a consagração desta reunião. E também sempre eu peço à igreja que para cada um de vocês, procure fazer sua oração. A oração, ela não tem tempo, ela não tem segundos, ela não tem palavras bonitas, ela não tem palavras simples, entenderam? É que você sente. Muitas vezes, ao decorrer dessa semana, vocês depararam com alguém que pediram para você, pede a Deus por mim. Hoje mesmo, nós estávamos ali na porta, enquanto os coristas se ensaiavam, passou 2 cidadãos na rua, olhou para nós e falou, pede a Deus por nós. Eu sei o nome dele? Não, mas eu posso colocar aqui um pedido. Colocar o pedido aqui, daqueles 2 que passaram na rua, o pedido deles estão aqui. Se entenderam, irmãos? O mundo, ele está carente da graça de Deus. Basta vocês observar qualquer notícia do mundo, vocês vão ver a decadência que o mundo está indo. E por que não está pior? Porque a Igreja Apostólica está aqui. E o nosso primaz irmão Aldo, já vai fazer 8 ou 9 anos que ele subiu. Mas ele deixou um certificado no coração de cada um dos irmãos. Qual foi o certificado que ele deixou para vocês? Eu creio que todo mundo está imaginando, né? Quando ele falou assim, a igreja está preparada para seguir em frente. Ele deu um certificado. Então vamos em frente. Porque a luta vai surgir e nós temos um profeta à nossa frente. E esse profeta vai nos levar para os céus. Tenho certeza. Confiante nas palavras de um profeta. Amém. Todos de cabeças curvadas, de olhos fechados, com suas mãos erguidas aos céus, oremos. Amantíssimo Deus, glorioso e eterno Pai Celestial. Pai, aqui nós estamos reunidos na Tua Santa Igreja Apostólica, nesta congregação de Caçapava, para prestar ao Senhor Deus toda a nossa adoração e louvor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, ó Pai. E temos certeza que muito o Senhor tem a nos dizer. É bem verdade que o Senhor nunca desamparou um povo nessa terra, mas sempre enviou profetas nessa terra para dirigir o teu povo, e assim doutrinou da melhor forma possível e também realizou grandes milagres ao seu tempo, ao ponto de enviar o seu próprio amado Filho Jesus, que estava na glória do nosso Pai, e ele vos disse e deixou bem claro que enviaria um santo nessa terra. E através da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, foi cumprindo a responsabilidade de fazer com que ela, Maria Santíssima, aceitasse a palavra de um anjo. E ela o aceitou.
e veio o Messias, o Filho do nosso Altíssimo. Por isso, ó Jesus bendito, hoje, se nós estamos reunidos como família apostólica, graças ao Senhor, quando o Senhor lhes disse: eu vou para o Pai e enviarei outro Consolador, e esse Consolador realizará a mesma obra minha e até maiores. Aqui nós estamos, ó querida e Santa Vó Rosa, porque Tu és o Espírito Consolador. E junto com a senhora, um profeta sábio e poderoso, que ficou conosco por 44 anos, o nosso santo querido Primaz, irmão Aldo. Primaz, nós estamos prestes a glorificar o Senhor no dia 5 de maio, pela sua coroação. Hoje, na glória do nosso Pai, traz para nós constantemente o Teu poder e as Suas virtudes. E assim é que nós estamos marchando nesta terra. Irmão Aldo, cuida dessas criancinhas, da juventude, da mocidade, dos pais, das mães, dos idosos. Abençoa todos os diáconos, diaconisas, os pastores e pregadores, bem como também dando a estes seus servos, coristas, músicos, regentes e solistas, a inspiração dos céus, para que as mensagens cantadas possam ser um louvor em cada coração. Querida e Santa Vó Rosa, nesse momento eu rogo a Tua bênção para toda a Igreja Apostólica e por aqueles que por motivo justo aqui não estão presentes. Mas lembra-se que nesta hora está se iniciando uma reunião na Igreja Apostólica. E agora, querida avó, peço a bênção da senhora para todos os trabalhos que será realizado. A parte do corinhos, a parte do coral, bem como a mensagem que está contida nesse boletim, para que tudo seja para a honra, a glória do louvor em Teu santo e querido nome e também do profeta Santo Irmão Aldo, ao qual eu declaro consagrada esta reunião hoje e para todo sempre. Amém. Cantemos de número 1, Igreja Forte. Iremos cantar alguns corinhos do nosso inário. O primeiro que nós iremos cantar é de número 218, que tem como título Glória da Minha Vida. E para finalizar a parte de louvor, o de número 155, que tem como título Querida Avó. Nesse dia
Amém. Dando continuidade à programação dessa noite, nós iremos ouvir uma primeira apresentação pelo coral dessa congregação, o hino intitulado Homenagem Sincera. Será apresentado pelo coral. Muito bem, irmãos. Irmãos, eu sempre tenho dito também em minhas reuniões, e a maioria dos pastores também tem dito isso que eu vou dizer para vocês, que cada hino apresentado, ela contém uma melodia e uma mensagem. Por isso que nós devemos valorizar os hinos aproveitados pelo coral, porque muitas vezes a própria pessoa que está cantando, muitas vezes não tem observado a letra que entra nos corações
dos nossos amigos ouvintes. Então, amados irmãos, nós precisamos sempre prestar muita atenção na letra de cada hino. Ouviremos agora também pelo coral o hino intitulado Mãe Querida. Muito bem, irmãos e irmãs, nesse momento nós iremos passar por uma parte as quais
cada um de nós temos que cumprir na nossa vida para que a igreja possa se propagar. Para que a igreja possa se propagar, não é só através de um pastor ou um mensageiro, levando mensagem através de púlpito de nossas reuniões. Como eu ainda mostrei há poucos minutos atrás, a respeito dos hinos cantados pelo coral, que leva a mensagem ao nosso povo de uma forma geral, até mesmo para aqueles que estão no mundo, muitas vezes inquietos, né, por alguma doença ou alguma perseguição, enfim, mas num dado momento eles vão procurar algo para se satisfazer. Quando eles deparam então com o programa Hora Milagrosa, ou até mesmo via internet, né, que eles têm deparado com hinos do coral, um solo e assim por diante, e eles têm deparado com uma palavra chamada Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. E quando eles param para observar o conteúdo daquela letra e daquela melodia, os anjos dos céus aproveitam a oportunidade para colocar dentro daquele espírito a santidade de Deus. E a pessoa vai entender que está ouvindo algo extraordinário. Ou seja, foi em busca de uma mensagem, de uma religião que tem tudo a ver com a vontade do nosso Pai. Daí, então, amados irmãos, para que a Igreja Apostólica ela possa se propagar nessa terra, sempre ela precisou da parte financeira da igreja, sempre, desde o tempo mais antigo, né? Então, nós temos relatos na Sagrada Escritura que fala claramente, quando então aqueles profetas faziam o apelo. Não foi diferente quando a Santa Vó Rosa foi restaurada a igreja na terra, né? A Santa Vó Rosa também mostrou para nós como nós deveríamos ofertar para a igreja, com amor, com dedicação, com devoção, com o nosso coração aberto, enfim, né? Mas fazendo sempre de livre e espontânea vontade, para que realmente aquela sua oferta poderia ser levada a outros corações, ou seja, ia em busca de outras criaturas que estão precisando dessa graça. Irmãos, sem o nosso povo, nunca, né, haveria alguém para se destacar à vontade do nosso Pai. Mas, sempre que surgiu um povo na terra, Deus o Pai enviou o santo, um anjo, né, um profeta, para falar à humanidade. E aí, mostrando, nós fomos entendendo, assim como se deu com a vida da Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. A Santa Vó Rosa, quando foi restaurada a Igreja Apostólica na terra, a Santa Avó, assim que ela adentrou dentro do nosso templo, né, por um convite do nosso irmão bispo, ela presenciou todos os atos. E presenciando os atos, ao término daquela reunião, ela foi ao encontro do bispo. E o que ela falou para o irmão bispo? Ela falou assim: eu só fico nesta igreja ou nesse grupo religioso se vocês pregarem o nome de Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e acreditarem e pregar o nome dos santos. Ela poderia claramente, naquele momento, já dizer para o bispo ou para a irmã Odete: eu vou ser uma santa, vocês vão ter que acreditar em mim. Mas a Santa Vó Rosa, com toda a sua simplicidade, ela nunca o fez assim, porque ela usou sempre aquilo que Jesus fazia. Jesus mostrava sempre com a sua simplicidade, mostrando a sua razão pela humanidade. O que o povo dizia? Aquele homem lá é o filho do carpinteiro, né? Mas ele já podia ter falado quem ele era, mas ele nunca lhe falou.
Então, amados irmãos, através da humildade, sempre se conquistou muitas criaturas nesta terra. E hoje, nos dias presentes, nós devemos fazer sim a parte das contribuições com humildade, para que nós conquistamos muitas criaturas nesse mundo. Irmãos, a Santa Vó Rosa, em seu tempo, quando a primeira vez que ela foi fazer um apelo para a igreja, a respeito das contribuições, a primeira vez, Jesus orientou a ela como que ela deveria fazer. Ela reuniu um grupo de pessoas, inclusive obreiros, e disse assim: olha, a partir de hoje, eu vou pedir uma coisa para vocês. Vocês teriam condições, olha só, ela não obrigou, vocês teriam condições de dar um dia do serviço de vocês para a igreja? Então, o que dá para entender? Você trabalha 30 dias, né? Divide por 30, e aquele um dia você daria para a igreja. Concordaram. Ela falou assim: assim será levantada as contribuições na igreja. E depois o bispo já foi se abrindo, por intermédio daquele convite dela, foi se abrindo e foi falando a respeito da necessidade da obra, o que era, e assim nós fomos. E até hoje nós fazemos assim, até o dia que nós estivermos aqui na face da terra. Por isso, amados irmãos, que o Conselho Deliberativo usa a mesma forma como a Santa Avó e o Santo Irmão fazia, colocando mensagem no boletim, falando a respeito das contribuições, para que nós também tenhamos, condições e entendimento para ofertar para a mesma. Daí, então, agora, amados irmãos, eu irei fazer a leitura que está contida nesse boletim, para que a igreja possa compreender e logo após fazer as suas contribuições. Prezados irmãos, as orações e as ofertas feitas com amor são atos devocionais, lembrados e aceitos por Deus e seus santos. Lembramos esta verdade para o bem e a todos que recomendamos que se dediquem à prática de boas obras em favor da Igreja de Deus na terra, pois tudo de bom que fizerem em favor das criaturas sofredoras e do reino dos céus é reconhecimento de Deus e de seus santos, que, reconhecidos-se com prazeres e com bom proceder dos seus filhos, lhes concedem as bênçãos incontáveis e justas e recompensas. Para simplificar, relatamos o seguinte aos estimados irmãos. No tempo dos apóstolos, dos santos apóstolos, havia um centurião chamado Cornélio, que era comandante de tropas romanas, muito temente a Deus. Esse senhor era bondoso e fazia de maneira espontânea de bem aos necessitados, pois procurava ampará-los e ajudá-los, a fim de aliviar seus sofrimentos. Doavam também regularmente as suas ofertas no templo do Senhor. Em vista do bem que fazia, Deus o Pai enviou um anjo à casa desse Senhor, a fim de ajudá-lo a crer em Jesus como Senhor e Salvador, também porque ele ouviria falar a respeito do Divino Mestre, como Cristo e enviado de Deus, e sentia muita vontade de conhecer a verdade. O anjo lhes disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas subiram em tuas memórias, na presença de Deus e para o teu bem e a salvação. Manda procurar Simão Pedro e ele te ensinará a verdade sobre a pessoa de Jesus e serás salvo tu e tua casa. Essa realidade é uma verdade, tudo está patente diante de Deus e de teus santos, pelo bem que fizerem, prezados irmãos apostólicos, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Maldo, em nome de Deus Pai e de Jesus nosso Senhor, lhes dará a recompensa.
Faça o bem, sempre prontos em ajudar a nossa Santa Igreja a cumprir a sua sagrada missão na terra, e Deus lhe enviará chuvas e bênçãos e o Santo Consolador como recompensa. Recomendamos que tenha muito amor pela Igreja e faça tudo o que estiver ao seu alcance em favor desta obra tão santa e tão valiosa. Tem proporcionado incontáveis benefícios a todo o nosso povo apostólico, inclusive em favor deste país e do mundo em geral, visto que a semente do bem foi lançada para salvar e libertar. Contribua para a nossa igreja com amor e desapego, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão prontos para ajudar a vencermos as lutas de cada dia e nos conceder toda a proteção celestial para o nosso viver. Enviamos o nosso abraço fraternal a todos e tenham muita paz, saúde e prosperidade, toda a proteção de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta, Primaz, Irmão Aldo, pastor por excelência. Então, acalmados irmãos, está essas palavras do conselho, dirigindo a cada um de nós, como nosso irmão Aldo fazia. É bem verdade que nós temos que abrir o nosso coração, irmãos. Porque a parte financeira, de uma forma geral, irmãos, é algo que muitas vezes a pessoa, se não observar a sua vida em si, muitas vezes deixa de contribuir para a igreja e gastar o seu dinheiro com coisas banais dessa terra. Por quê? Falta um pouco de entendimento, de dizer assim, não, eu vou fazer a minha parte. Se desde lá do passado, Jesus anunciara que era para dar os dízimos, porque algo tinha referência a esse dízimo. Então, eu vou fazer a minha parte, para que a igreja possa se propagar, para que a igreja tenha condições financeiras de ir em busca de muitas criaturas que estão sofrendo nesse mundo. E assim, amados irmãos, nós iremos fazer, até o último dia que Deus o Pai determinar que aqui estejamos. Eu me recordo de certa vez, uma senhora, ela trabalhava numa casa de chegou até mesmo a ser um governador do estado de São Paulo. E, devido à sua idade já um tanto avançada, ela não podia ir em todas as reuniões. Às vezes ela ia uma vez por mês, às vezes ela ia para a igreja a cada 2 meses, devido à sua idade já bastante avançada. Mas quando ela se aproximava daquela reunião, ela já subia os degrauzinhos que tinha naquela congregação, já segurada por algum obreiro ou uma diaconisa. E assim que ela colocava o último pé dentro do salão da igreja, ela dizia assim, Santa Avó Rosa, aqui eu estou, graças às virtudes da senhora. Segundo lugar que ela fazia, chamava o obreiro e falava assim, meu irmão, aqui está o dízimo, isso aqui é da Santa Avó, não é meu. Olha, do mês passado, desse mês e do mês que vem, está aqui meu dízimo, minha oferta especial. Era um valor razoável, porque ela ganhava muito bem. Ela dava um valor razoável. Então, amados irmãos, nós, hoje, nos dias presentes, tem muitas criaturas que não dão o dízimo, acha que é muito dar o dízimo. Mas se dar o dízimo para a igreja é muito, então o senhor não dá nada. Porque o dízimo é a 10ª parte do seu salário. Os 90% é para você usufruir na sua vida. Né? Então, se aqueles 10% você acha que vai fazer falta, então os 90% também não dá para nada. É por isso que muitas vezes tem pessoas que não conseguem algo na vida. Fica marcando o passo, né? Mas aquele que se dispõe a ajudar a igreja, então há um desprendimento muito grande na vida dele e ele conquista muita coisa, porque Deus, o Pai, envia seus anjos para lhe dar saúde, sabedoria, entendimento. Você desenvolve o seu trabalho com mais facilidade, você é melhor visto pelo seu patrão, você é melhor visto pela sua chefia.
Então, tudo se concretiza ao ponto de você dizer, olha, o que eu dei para a igreja foi pouco, porque o que eu recebi foi bastante. Então, amados irmãos, as contribuições na igreja, ela é de um significado muito grande, como realmente está colocado nesse boletim, que diz, a oração e as ofertas feitas com amor são devocionados e lembrados e aceitos por Deus e seus santos. Por isso, amados irmãos, por hoje eu deixo esse apelo em seus corações, esperando que cada um faça sempre o melhor pela obra da igreja e que a igreja possa se propagar da melhor forma possível. Oremos. Santíssimo Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, graças te damos ao Senhor Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos reunidos em família e nós vamos dar uma parte do nosso salário para a igreja. Querida e Santa Vó Rosa, a senhora conhece a vida de cada um dos seus filhos, guarde e proteja tudo aquilo que pertence a cada um deles, para que eles tenham o suficiente dentro do seu lar. E quando dirigir para a igreja, ofertar da melhor forma possível. E nesse momento eu declaro consagrada essa oferta para a expansão da obra do Pai aqui na face da terra, em teu santo e querido nome, hoje e para todos sempre. Amém. Logo que as nossas irmãs recolher as ofertas, nós iremos ouvir um hino que será apresentado pela orquestra, o hino que tem como título A Luz que Resplandece.
Muito bem. Antes de ouvirmos o próximo hino, que será apresentado pelo coral, eu quero fazer os avisos que está contido no boletim, quando eu peço também muita atenção de cada um dos irmãos para que vocês tomem conhecimento tudo daquilo que o conselho está passando para toda a Igreja Apostólica. Primeiro aviso sobre o batismo. Informamos a todos os irmãos que não teremos possibilidade de realizar o Santo Batismo agora em maio, conforme estava programado. Porém, faremos todo o esforço para realizá-lo no dia 2 de setembro próximo. Informamos ainda a igreja que a festa da coroação do nosso irmão Aldo em nossa sede está confirmada. Ou seja, na quarta-feira, dia 3/5, festa do chá. Na quinta-feira, 4/5, reunião de oração. Na sexta-feira, a festa da coroação do Santo Irmão Aldo. No sábado, reunião especial. No domingo, a Santa Comunhão. Importante aos irmãos das congregações que desejarem participar, entrem em contato com o responsável de viagem de sua congregação, para que possam ser feitas as reservas, inclusive nos alojamentos da sede. Tem um outro aviso agora aqui, que se diz aos obreiros, de uma forma, principalmente aos pastores. Aperfeiçoamento de pastores. O Conselho Deliberativo convoca a todos os irmãos pastores da sede e de todas as congregações para os 4 dias de atividades voltada ao aprimoramento de nosso ministério. As atividades serão realizadas no dia 8, 9, 10 e 11 de junho de 2023 em nossa sede, juntamente com a festa de aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. Serão abordados diversos temas de extrema importância para o exercício do ministério tão glorioso. O objetivo do Conselho Deliberativo é o aprimoramento dos nossos pastores em todo sentido, e assim estimular o desenvolvimento do uniforme desse ministério. Vale lembrar que foi um legado do Santo Irmão Aldo em busca incessante pela união e desenvolvimento e aperfeiçoamento dos nossos pastores, promovendo aulas e materiais de apoio. Lembramos que só serão justificados os pastores que estiverem trabalhando ou com problema de saúde e impossibilitados de participarem. Se possível, envie um e-mail ao Conselho Deliberativo informando a sua situação. Aproveite esta oportunidade para aprimorar e procure se programar com antecedência sua presença, e é fundamental. Ainda informamos que no dia 9 de junho teremos a unção dos membros do Ministério, diáconos, diaconisas e pastores, que estão nomeados, e encerraremos com a Santa Comunhão no dia 11 de junho. Os irmãos que desejarem servir nesse ministério de pastor, procure solicitar o teste pelo e-mail. Importante, na grande maioria das congregações, nas grande maioria dos pastores, não teremos pastor nesse final de semana, ou seja, por causa da reunião que haverá na sede. E por um obreiro diácono tenha capacidade e boa leitura, e até pelo regente da congregação. Procure se preparar antecipadamente. Recanto apostólico. Lembramos a todos os irmãos apostólicos que no sítio Recanto Apostólico, em Juquitiba, é um lugar propício para descansar, lazer e meditação. Importante o local do uso, inclusive o lugar de uso para irmãos apostólicos que desejarem ir, e devem agendar com os irmãos responsáveis pelo telefone 11 2911 2941 7066, no ramal 6001, reservando antecipadamente a data e verificando a
a possibilidade de lugar para sua acomodação. Informamos que devem levar as roupas de cama e alimentação durante sua estadia no recanto. Lembramos ainda para não destruírem as naturezas, flores, plantas, animais, hortas, a serem correntes com pescaria, se alimentarem durante na estada do recanto. Procurem deixar tudo em ordem, limpo, quando terminar a sua visita, pois novos irmãos virão para se hospedar e aproveitar do recanto apostólico. Bom, esse aqui eram os avisos que eu tinha que fazer à igreja, né? Então, retomando 2 pontos básicos aqui. Primeiro, sobre a reunião de pastores que haverá em junho, que então está bem claro aqui que essa reunião será feita por um diácono capacitado, que tenha leitura suficiente, né, para poder ministrar uma reunião. Caso contrário, o regente irá fazer a reunião nesses dias, ou seja, no sábado ou no domingo, né? Que o povo os pastores estarão reunidos à sede. Outra coisa aqui é a respeito do batismo, que existem muitos irmãos interrogando o porquê, né? Eu não poderia dizer agora para os irmãos o porquê desse fato, né? A gente ouve comentários, como saiu no boletim da semana passada, a gente não pode afirmar, né? Mas eu creio e acredito que o Conselho Deliberativo deve, em breve, contar para a igreja o porquê, não é verdade? Porque nós tínhamos em nossa sede 2 batismos no tempo do irmão Aldo. Sempre em abril e em setembro nós tínhamos o batismo. 2 batismos por ano. Então, se por algum motivo não vai ter agora em maio, né? Abril, nem se conta em abril, porque abril já está terminando praticamente. Então, em maio, então algo aconteceu, né? Eles devem dar alguma demonstração nos dias vigentes, né? Então, também não há motivo para que a igreja fique preocupada o porquê. O importante é as suas condições com Deus. É as suas condições com Jesus, com Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Se alguém aqui estava se preparando para ir ao batismo agora em abril, esteja confiante na Santa Vó e no Santo Irmão Aldo, para que no próximo batismo você possa se integrar, ok? Por enquanto, sobre esses 2 atos que eu posso dizer para vocês, é isso aí, né? Muito bem. Quero avisar a toda a igreja que a festa da coroação do Santo Irmão Aldo nessa congregação será realizada no sábado próximo, dia 29 de abril, com início às 19 horas. Irmãos, não perca esta oportunidade. Não perca. Eu não sei quantas reuniões festivas à coroação do irmão Aldo eu vou participar. Alguém pode pensar, mas por quê? Porque a minha vida está na mão deles. Assim como está a vida de vocês. Todos aqueles que crêem no irmão Aldo, crêem na Santa Vó Rosa, a sua vida está na mão deles. Então, tem uma reunião festiva, para o irmão Aldo, vamos fazer o possível de estar aqui presente. Para que depois você nos diz assim, nossa, olha lá, teve uma festa tão linda na filial e eu não fui. Passados é passado, irmãos. Então, você que tem que fazer a sua parte. Então, se você tem seu ministério de cantar, venha. Se você, o irmão ou a irmã, é uma membra, um membro, quer participar, peça a Santa Vossa, venha. Diaconiza, os pastores, em forma geral, façam esforço para estar presente, para que nós aproveitemos todo o nosso período nessa Santa Igreja Apostólica, ok? Agora nós veremos pelo coral o hino apresentado, Mães de eterna pureza.
Muito bem, irmãos e irmãs. Nesse momento eu tenho em mãos duas mensagens, que na verdade as duas mensagens somando, elas dariam numa só. Uma fala o glorioso ministério do Santo Irmão Aldo, que exerceu entre nós, e outra, a fé e a confiança no Santo Irmão Aldo. Bom, se o glorioso ministério do Santo Irmão Aldo, que exerceu entre nós, se hoje nós estamos nessa Santa Igreja Apostólica, é porque nós temos essa fé no Santo e Profeta Santo Irmão Aldo. Porque, irmãos, muitas criaturas, assim que o nosso Irmão Aldo subiu aos céus, deixou de vir para essa igreja. Por quê? Muitos daqueles acreditavam só na vida do Irmão Aldo no corpo. E nunca imaginava, de que um dia, quando o Santo Irmão Aldo fosse para os céus, como seria a nossa vida aqui na terra. Nunca tinha imaginado. Então, passava por alguma situação difícil, corria lá e pedia para o Irmão Aldo. Ficava desempregado, corria lá e pedia para o Irmão Aldo. Passava por outro motivo, corria lá e falava para o Irmão Aldo. Via qualquer coisa anormal dentro da sua congregação, corria lá e falava com o Irmão Aldo. Tudo era na pessoa do Irmão Aldo. Bom, o nosso Irmão Aldo chegou o tempo, assim como aconteceu com a Santa Avó Rosa, terminado sua missão nessa terra, ele foi em busca do seu galardão. Porque ele lutou 44 anos nessa terra. A Santa Avó Rosa, 16 anos. Nesses 16 anos que a Santa Avó Rosa viveu na terra, irmãos, foi difícil para a avó. Irmãos, a perseguição dela era muito grande. Muito grande. Pessoas tentaram matar a Santa Avó num período curto de tempo. Iria fazer um sequestro com ela, na medida possível, que ela estava na porta da sede. Foram para pegar na mão dela e para colocar dentro do carro. Naquele momento que foi para pegar na mão dela, aquela mão daqueles malfeitores ficou dura e não conseguiu pegar a Santa Avó. Foi uns milagres grandes que foi acontecido na vida do nosso povo, na vida dela presente. E assim, outros casos que foram acontecidos. Foram muitos casos que eu presenciei, eu estava em alguma dessas reuniões, e que ela nos mostrava depois o que estava acontecendo na vida dela. Mas por que isso aconteceu na vida da Santa Avó? Porque, na verdade, o inimigo sabia que ela era o Espírito Consolador. Embora ela não falava, mas sabia que ela era o Espírito Consolador. E sempre que Deus colocou alguém nessa face da terra, para buscar almas para Deus, foram perseguidos. Todos eles foram perseguidos. E o nosso Irmão Aldo não foi diferente. Quem acompanhou muito a vida do nosso Irmão Aldo sabe precisamente quanto o nosso Irmão Aldo sofreu. Eu digo para os irmãos no meu ministério, quando as pessoas vinham criticar o Irmão Aldo, eu era muito sincero naquilo que eu falava para as criaturas. Eu cheguei até a dizer para alguns deles: se você acha que o Irmão Aldo não é um santo, não é um profeta, por favor, a porta está aberta, o mundo está aí. Mas eu te digo uma coisa: se você ficar nessa igreja e acreditar em quem é o Irmão Aldo, você terá um futuro muito nobre na sua vida. E eu digo com mais certeza, se você for fiel até o fim, você um dia verá todos os santos dos céus. Não falei do Irmão Aldo, todos os santos. Por quê? Porque a pessoa poderia ir antes, E depois, então, quando o Irmão Aldo chegasse lá, ele ia ver o Irmão Aldo chegando como um grande galardão. Então, amados irmãos, isso aconteceu, porque quando o nosso Irmão Aldo, então, ele estava prestes a terminar sua vida aqui na terra, ele olhou toda a nossa humanidade. E foi um ano, irmãos, constantemente, o nosso Irmão Aldo pedindo para a igreja que houvesse a união entre família, entre a igreja, entre o ministério, de uma forma geral, mas que deveria ter essa união.
Mas o povo dormia, o espírito, né? Não estava entendendo o que estava acontecendo, enfim, mas os dias foram passando, até que alguém achou por bem, não aceitando aquilo que o santo profeta estava fazendo pela humanidade, acharam até por bem procurar até uma imprensa, né, para poder criticar o irmão Aldo, né? Então veja ao ponto que o nosso irmão Aldo foi criticado, muito grande. Injúrias sempre houve na vida daqueles que foram dedicados aos céus. Então nosso irmão Aldo passou por tudo isso aí. Eu me recordo como se fosse hoje, numa reunião de quinta-feira, eu estava na porta da sede, eu mais 2 porteiros, e daqui um pouco chegou uma equipe de pessoas, né, que vinha vindo pela Celso Garcia, e iria fazer algazarra em frente à sede. E alguém avisou, dizendo, olha, vem vindo um grupo de pessoas aí na Celso Garcia, e estão dizendo e falando do nosso irmão Aldo. E se eles estão falando, eles vão vir para cá. E realmente eles foram e chegaram. Quando eles chegaram, alguns daquelas pessoas que estavam envolvidos naquele grupo, inclusive alguns jornalistas, era conhecido meu, né? E aí eu só peguei, assinei para ele e falei, aqui vocês não vai bagunça não, tá? Aqui vocês não vai bagunça não. Isso aqui é uma igreja de Deus. Vocês não entram de 50 centímetros para dentro. Vocês não entram. E o porteiro, segundo o porteiro, também chegou quase a levar um tapa no rosto. Mas ele saiu fora e não conseguiu levar o tapa no rosto. Aí nós íamos se unir em 3 para poder desfazer aquelas pessoas para ir embora. O nosso irmão Aldo imediatamente avisou a Ifigênia, vai lá e manda eles fechar a porta. Quando a ordem veio, fechamos a porta e deixamos eles para a rua. Então, não houve nada que interrompesse a nossa reunião dentro da sede. Por quê, amados irmãos? Porque nós, coristas, músicos, regentes e pastores e ministérios de uma forma geral, nós somos soldados de Cristo. E se nós somos soldados de Cristo, nós temos que defender o nosso patrimônio. E o nosso patrimônio chama Igreja Apostólica. Então, irmãos, vamos analisar tudo isso para que, no dia 5 de maio, nós podemos oferecer para o nosso irmão Aldo nossa adoração, nosso louvor e gratidão por tudo quanto ele fez, faz e fará por nós enquanto nós estivermos nessa terra. O irmão Aldo não cansa de ajudar nós nessa terra. A missão dele é essa. A missão dele é essa. Quando ele estava na terra era essa e continua sendo. Por isso que nas nossas reuniões nós nunca devemos esquecer de falar, irmão Aldo, toma a minha frente para que tudo na minha vida transcorra bem. E você vai fazer a sua parte. Você vai obedecer a doutrina, você vai obedecer a disciplina, conforme o irmão Aldo nos orientou. E você terá a proteção desse santo, desse anjo. Então, irmãos, muitas criaturas que assim o afastaram dessa igreja, porque foram por ouvida de outras pessoas, né? Nós tínhamos naquela época muitas pessoas que se diziam ser cristão dentro da igreja, mas criticavam a Santa Avó Rosa, criticavam o santo profeta irmão Aldo, e de forma que se criticava, o espírito dele estava neutro dentro da igreja. E, infelizmente, ele ia fazer a cabeça das pessoas, né? Ia fazendo, olha, fulano, que isso? Você está vindo para a igreja? Você está aprendendo lá? Enfim, olha isso e tal. Enfim, várias pronúncias, né? Como certa vez, um cidadão chegou nas minhas costas, numa reunião de Santa Comunhão, chegou, bateu nas minhas costas e falou para mim assim, até quando você vai ficar aqui dentro ouvindo abobrinha? Eu olhei bem para ele e falei, tira a mão das minhas costas. Até ontem você era meu amigo, a partir de hoje você não é amigo meu mais. Desde que você peça perdão por irmão Aldo. Irmãos, a gente tem que ser sincero, tem que responder na hora certa. Para que aquela pessoa ali pode entender que realmente existem pessoas ali dentro da igreja que amam a avó, que amam o irmão Aldo.
Amar o irmão Aldo não é só falar o nome do irmão Aldo, não é falar o nome da Santa Avó Rosa. Olha o mundo como está. De pessoas falar que aceitou Jesus, de pessoas falar que hoje tem Jesus, de pessoas falar assim, eu creio na mãe de Jesus, eu creio em Deus nosso Pai, com toda a perfeição. Só que aonde eles convivem, aonde eles estão, eles não têm nada, irmãos, para poder dizer assim, a mudança da sua vida. E uma pessoa, quando ela dirige para essa igreja, que ele vem com amor e com devoção, ele vem com sua mente aberta. E quando ele adentra para dentro do nosso salão, né, de nossas reuniões, que ele ouve falar da Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, ele abre o coração para entender quem é a Santa Avó Rosa, entender quem é o profeta Santo Irmão Aldo. E os pastores vai lá e explica na sua reunião, né, que as duas promessas se aconteceu quando Jesus havia prometido. Ele ia para o Pai e enviaria o outro Consolador e também o último pastor. Então, o que nós estamos falando nos dias presentes não é uma palavra sugerida por mim ou pelos outros dois da direção que tínhamos, né, que era o bispo e o irmão Dete. Não. Foi uma palavra vinda dos céus. E se hoje nós recebemos essas virtudes, recebemos essas inspirações, recebemos esse conselho, esse carinho, é porque nós aceitamos a Jesus. E aceitar Jesus, que significa o quê? Você colocar a sua vida em ordem, sem fanatismo. Sem fanatismo. Porque a Santa Avó Rosa sempre dizia para nós, eu quero que vocês sejam alegres, vocês conversem e brinquem. O nosso irmão Aldo muitas vezes falou isso para nós também. Então, ela nunca mostrou para nós que nós tínhamos que ser uma pessoa carrancudo, né? Ah, não, porque eu sou pastor, eu entro e saio, eu não vou conversar com ninguém. Do contrário, eu quero manter meu relacionamento com todos os irmãos. Converso com o regente, converso com uma corista, converso com um membro, converso com uma senhora de idade, com um senhor de idade. Eu quero a minha amizade com todos esses. Por quê? Quando eu chegar lá no céu, eu quero a minha amizade com todos os santos e anjos. Lá não existe distinção. Lá não existe distinção. Por isso, amados irmãos, que é profundo tudo aquilo que o nosso irmão Aldo deixou para nós. Eu teria muitas coisas para dizer para os irmãos, mas o tempo não nos permite. Olha, eu estou preocupado aqui, né, em ler o boletim, dando alguns esclarecimentos para os irmãos, mas eu tenho uma leitura de boletim aqui para fazer aqui em 2 folhas, né? Mas eu vou ler primeiro, se a Santa Avó me permitir, eu darei mais algumas informações sobre a vida da avó e do irmão Aldo. Vamos à leitura do boletim. O glorioso ministério que o Santo Irmão Aldo exerceu entre nós. Cumprindo a sua promessa, nosso Senhor Jesus voltou em espírito, através da Santa Avó Rosa, restaurar a sua igreja, santificar um povo para Deus e revelar a sua poderosa doutrina, que tem o poder de dar a vida e tornar a todos que crerem na mensagem de sua igreja, a imagem e semelhança de Deus. Pois foi com essa característica que Deus, o Pai, Jesus e seu divino Espírito criaram o ser humano. Durante um período de 16 anos, nosso Senhor, por meio da Santa Avó Rosa, foi santificando a igreja, revelando aos ministérios da sua poderosa doutrina, esclarecendo dúvidas a respeito da missão de Maria Santíssima, dos santos e anjos, e ensinando um povo uma disciplina justa que santifica, moraliza os fiéis através da prática de regras de uma vida livre e de exageros do mundanismo e dos costumes mundanismo inconvenientes aos filhos de Deus. Ao final desse período de 16 anos, Jesus resolveu levar a Santa Avó Rosa e coroá-la como Espírito Consolador, para que nela continuasse a exercer o seu ministério somente em espírito, para que passasse a governar a igreja usando os dons e a profecias e de revelação do Santo Irmão Aldo, sendo de Deus que estava fisicamente entre nós, como a qual nosso Senhor Jesus contava
para suceder a sua santa serva, Santa Vó Rosa, pois ele nascera predestinada a cumprir nova missão para o reino dos céus e de Deus o Pai, que haveria dotada de preciosos dons e virtudes divinos. Esses santos de Deus cumpriu sua sagrada missão terrena durante 44 anos e com seus preciosos dons, que herdou do nosso Pai Celestial, de Jesus e do Santíssimo Espírito, o Santo Irmão Aldo nos transmitiu ensinamentos preciosos que foram sempre e serão a garantia de nossa igreja, que continue a vencer a cada dia, porém, sempre dependendo da obediência e da santificação de cada apostólico. Ele nos conduziu com mão forte, ministrando ensinos valiosos para santificar o povo de Deus na terra, incentivando a união fraternal e mantendo a igreja santificada, disciplinada, conforme era a vontade do nosso Pai Celestial, de Jesus nosso Senhor e da Santa Vó Rosa. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, procurem valorizar esse tesouro de valor inestimável, que foi e é a esperança de um profeta do Santo de Deus entre nós. Sejamos todos fiéis ao Santo Irmão Aldo, obedecendo a nossa doutrina e a nossa disciplina, pois assim procedendo, seremos fiéis a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa, a Maria Santíssima, e unidos e nunca dando lugar aos sentimentos que tirem a beleza de nossa santidade, amando uns aos outros com verdadeiro amor, sendo justos, leais e sinceros uns para com os outros, e justo com o nosso Deus, o nosso Pai, e com os seus santos poderosos. Sejamos gratos ao Santo Irmão Aldo por tudo quanto ele fez, continua em espírito fazendo por todos nós, juntamente com a Santa Vó Rosa, em favor da obra de Deus nesta terra. Procuremos a cada dia obedecer aos seus sábios conselhos, às suas recomendações e às suas orientações, pois elas vieram dos céus e do Consolador para todos nós, a fim de que nossas orações e o nosso pedido, o santo profeta e a Santa Vó Rosa, sejam atendidos. No dia 5 de maio, a sede e em todas as congregações, iremos comemorar a grande vitória do Santo Irmão Aldo, da sua coroação no reino dos céus, na sede e em todas as nossas congregações. Celebramos com a data, com a mais gratidão aos céus e Jesus e Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, agradecido a esses santos de Deus pelo ministério que concederam ao nosso amado Santo Irmão Aldo, e reconhecimento e gratos por tudo que tem sido aos mensageiros dos céus, e nos dirigir durante 44 anos com seus preciosos dons no caminho do bem, da verdade e a eternidade com Deus o Pai e seus santos. Essa é a primeira mensagem, né? É como eu disse para os irmãos, o tempo passa, né? Mas antes eu digo à igreja o seguinte: se alguém tem um horário específico para pegar a sua condução, o seu ônibus, por favor, fique à vontade, tá bom? Mas eu queria, e me deu desejos de fazer o seguinte: a segunda mensagem eu vou ler amanhã e explicar para vocês amanhã. Mas o que eu quero mostrar a respeito dessa primeira mensagem foi tudo quanto nosso irmão Aldo passou por nós, os 44 anos. Ele mostrou para nós mão forte, para que nós tivéssemos a certeza de que ele era um profeta, Eu me recordo aos irmãos que uma determinada reunião, estávamos escalados na sede, no sábado, o irmão Aldo chegou, né, e ele estava no escritório, e depois ele foi para fazer a fila na igreja. E quando ele estava fazendo a fila, dando a sua bênção, se aproximou dele uma senhora com uma deficiente, uma irmã deficiente, e ele se aproximou daquela pessoa deficiente, estendeu-lhes a mão, aquela pessoa beijou a mão do irmão Aldo e ficou olhando para o irmão Aldo.
E naquela medida que ela ficou olhando para o irmão Aldo acompanhou aquela pessoa até que se assentou. Até que se assentou. E depois ele olhou para nós porteiros e fez assim. Como se diz, quero fazer alguma coisa. Mais ou menos assim, ele mostrou algo que ele queria fazer. Mas, como eu costumo dizer, a gente é muito pequenininho, né? Para entender o que um profeta fala. Então, ficamos querendo saber como Aldo ia fazer, o que ele queria fazer. Passou, ele saudou todo o povo, e na medida que ele saudou todo o povo, ele olhou lá para dentro, para ver se a irmã estava sentada. Né? E daqui a pouco ele saiu e foi para o escritório. Tudo bem. Nós porteiros se comunicávamos, né? O que será que o irmão Aldo quis comigo, com o senhor, com você? Não sei, mas tudo bem. Passou 15 dias, a missionária fazendo uma reunião, né? Ela pegou e falou assim, o poder de Deus é tão grande que foi dado ao profeta Santo Irmão Aldo. Ela não falava profeta naquela época, né? Ela falava ao Santo Irmão Aldo, né? E ela falou assim, o irmão Aldo ia curar uma criatura aqui há poucos dias atrás. Ele ia curar. E quando ele olhou para o pai falou assim, não, agora não. Que se curar ela vai se perder e vai para o mundo e eu perco ela e o espírito dela. Será que foi aquela hora que o irmão Aldo fez assim? Não é verdade? Então, amados irmãos, o irmão Aldo, ele foi, é e será para nós o marco da nossa vida, né? Para aqueles que estão fiel, ficarão aqui até o fim, herdarão os céus e receberão o seu galardão. E aqueles que ouviram falar do irmão Aldo e não aceitou, pagará pelo juízo. Essa é a realidade. Não existe dois termos, irmãos. Depois que essa igreja subir todos para os céus, não há retorno mais. Porque o irmão Aldo não deixou ninguém para dar continuidade na obra dessa igreja depois que a mesma terminar. Né? Aí vai surgir falsos profetas, vai surgir tudo que pode acontecer. Né? Mas aí a igreja apostólica já subiu aos céus, aí então vem para o juízo divino. Ok? Por hoje, amados irmãos, eu quero deixar essas mensagens sobre orações e nós vamos ouvir o último hino que será apresentado pelo coral, que tem como o título Rainhas dos Jardins Celestiais. Presta atenção agora nessa letra desse hino.
Muito bem, irmãos. Por que eu fiz e parei por aqui? Porque Maria Santíssima foi a pessoa predestinada para cuidar do irmão Aldo todo o seu tempo. Porque assim que a Santa Avó Rosa subiu aos céus, primeira que ele contemplou foi Maria Santíssima. Então veja, amados irmãos, esta mãe tão poderosa que está conosco, né? Todos os dias da nossa vida. Basta nós reconhecermos que nós somos filhos dela, né? Porque se não formos filhos dela, ela não vai estar ao nosso lado, não é verdade? Então, esta mãe, ela é a mãe Maria Santíssima de tantos quantos vierem a crer naquilo que Jesus nos ensinou. Ok? Por hoje, amados irmãos, eu quero deixar as mensagens profundas dos corações, agradecer por todos os hinos que o coral apresentou, pela atenção de cada um dos irmãos, né? De uma forma geral, inclusive os membros, e que amanhã nós estaremos aqui nos reunidos para meditar na segunda parte do boletim e também levar a cada um de vocês aquilo que o nosso irmão Aldo tem para nos dar. Eu teria muita coisa a dizer para o irmão Aldo. Sabe uma vez que o Aldo falou para mim? Eu tinha vontade de falar muita coisa numa reunião. Primeiro ele falou assim, não passa do horário. Deixa o povo querendo. Ele passou. Depois de um tempo ele falou assim, nem tudo que você sabe você fala. Amém. Amém. A gente vai seguir um profeta, né? Então não adianta a gente ficar aqui 2 horas, 3 horas falando para a igreja. Muitas vezes a igreja vai ficar cansada, né? E vai chegar em casa, atrasou a janta, atrasou não sei o quê, né? Bem, então vocês ficam com essa mensagem cantada e com esse conteúdo do boletim dentro de seus corações. E amanhã vocês vêm buscar a outra parte que faltou. Ok? Então aí vocês vão completar o raciocínio de vocês. Amém. Convido a igreja que estão sentada a se colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração para encerrar a reunião desta noite, né? E de uma forma geral, como eu sempre tenho dito para os irmãos, agradeço a Deus, louvor e gratidão. Aqui existe sempre a caixinha de oração. A caixinha de oração não é só para pedir, não, viu? Pode colocar sua gratidão aqui. Entenderam? Você passou a semana toda ótimo, feliz, né? Olha, Santo Primaz, irmão Aldo, estou colocando o meu nome na caixinha de oração, de forma de gratidão aos céus. Muitas vezes tem pessoas que não param para pensar a sua gratidão, né? Só pede e esquece da gratidão. E a gratidão, o irmão Aldo fica contente. Quem aqui dentro que não gosta de elogio? Quem? Todos querem elogio, né? Os santos também querem. Só que eles querem em forma de gratidão. Ok? Oremos. Amantíssimo Deus, glorioso e eterno Pai Celestial, graças te damos, Senhor Deus, por essa oportunidade, desses minutos e horas reunidos com os teus filhos, aonde a alegria dos céus sonda o coração de cada um dos teus filhos. Querida e Santa Avó Rosa, tu és o Espírito Consolador. 16 anos, Santa Avó, que a senhora esteve conosco nesta terra. Eu não tenho como dizer, vó, as poucas vezes que eu fiquei do lado da senhora, que a senhora passou a mão na minha cabeça e colocou a mão em meus ombros. Aqui eu estou, querida avó, para mostrar para a igreja que vale a pena lutar pelo reino dos céus. Porque hoje eu falo com muita franqueza quem é a senhora Santa Avó, quem é o profeta Santo Irmão Aldo. Quantas e quantas vezes estava dentro daquela salinha, eu e o irmão Aldo, só nós dois conversando. E ele olhava e contava alguma coisa que estava acontecendo no mundo. E ali, então, na minha mente ficou estacionada. Aquela vontade de querer contar para a igreja. Mas o irmão Aldo vai dando segundo a possibilidade da igreja para que nós contemos para esse, para aquele. Por isso, querida e Santa Avó Rosa, eu agradeço muito o ministério da senhora como Espírito Consolador da promessa de Jesus. Agradeço o primaz irmão Aldo por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. É bem verdade, irmão Aldo, que nós temos passado sim algumas lutas, temos tido algumas doenças e assim por diante, mas isso faz parte da nossa vida enquanto nós estivermos nessa terra. Mas muitas vezes nós precisamos
mostrar para o mundo, sim, que nós passamos pela situação, mas confiamos no grande poder da água e do óleo ungido, que nós temos passado no local afetado e o Senhor tem nos curado e nós temos dado prova daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Por isso, querida e santa avó, lá no início da reunião, havia pedido por toda a Igreja Apostólica, agora coloco minhas mãos sobre esse nome nessa caixinha de oração. Querida e santa avó Rosa, quantas criaturas estão pedindo a bênção da Senhora? Alguns deles estão internados, passando por um momento entre a vida e a morte, mas o Senhor, primaz, está orientando até mesmo os médicos como a fazer por aquela serva do Senhor, e o Senhor vai cuidando com todo carinho, mas se Deus o Pai determinar que os cure, será feito um milagre naquela hora, e os médicos testificarão um grande milagre. Mas também, querida avó, se muitas vezes eles estão sofrendo, e a senhora está precisando de uma estrela no céu, a senhora levará esta alma para receber o seu galardão. Querida e santa avó Rosa, mostrei para a igreja que a caixinha de oração não é só forma de pedir, mas de adoração e louvor, e creio que alguns deles têm feito esse voto de sinceridade. Por isso, querida e santa avó, agora, de uma forma especial, guarde e proteja todos os seus filhos espalhados nesse país afora. Cuida dos nossos governantes, para que eles determine que nós estejamos sempre reunidos em reuniões de oração, reuniões na Igreja Apostólica, para poder as bênçãos dos céus e buscar muitas almas que virão para o nosso meio. E aí, num dia determinado pelo Pai, tudo será concluído na face da terra e nós receberemos o nosso galardão. E agora, querida e santa avó Rosa, os anjos que os trouxeram seus filhos para essa reunião, que estão ainda aqui presentes, que estão contemplando o pedido que eles estão fazendo, querida avó, creio e acredito que eles já estão prontos à frente da porta da igreja para poder abrir os caminhos até que seus filhos cheguem nos seus lares. Querida e santa avó Rosa, guarde e proteja todo o nosso povo, e que agora, querida e amados irmãos, recebam as bênçãos de Deus Pai, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, Mãe de todos nós aqui na terra e nos céus, bem como da nossa querida e santa avó Rosa, como Espírito Consolador, e também a mão poderosa do santo profeta Santo Irmão Aldo, que os conduzirá vocês até que cheguem nos seus lares, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. E assim está encerrada essa reunião. Meu agradecimento a todos. Obrigado. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.